Antes de começarmos a primeira aula, eu queria convidar você a fazer parte de minha lista de alunos VIP. Esse material que você está recebendo aqui, esse seminário, obviamente, ele é um presente para que você se aprofunde no estudo da Bíblia. Agora, se você quiser receber artigos meus, informações sobre outros materiais, sobre outros seminários que eu tenho preparado, acesse o link aqui abaixo, cadastre o seu e-mail. Para mim vai ser uma honra ter você na minha lista VIP de alunos, para que nós possamos trocar informações e aprendermos juntos, bem como eu poderia indicar para você livros, artigos e muitos materiais sobre este e outros assuntos que lhe interessam. Então você sempre vai ver aqui ao final da descrição, aqui na descrição de cada aula você vai ver o link para você acessar e se inscrever na minha lista de alunos. Vamos então começar o nosso seminário. Primeiramente eu queria abordar com você o que a Bíblia ensina sobre os termos alma e espírito. Existe um pensamento muito verdadeiro que diz o seguinte: nós pensamos como pensamos porque os gregos pensaram como pensaram. Isso significa que a nossa estrutura mental ocidental, inclusive a compreensão que temos acerca de alma e espírito, nós herdamos dos gregos. Nós herdamos da filosofia grega. Então nós pensamos como pensamos porque, primeiramente, os gregos pensaram como pensaram. A influência do pensamento grego ela é muito ampla. Ela influenciou a ciência, a filosofia, a cultura e, obviamente, a teologia. Vários teólogos, como por exemplo Agostinho, teólogos influentes, eles beberam, diríamos assim, na fonte de Platão, por exemplo, na fonte de Sócrates. Então, muito do que nós pensamos, inclusive na maneira como fazemos teologia, nós herdamos dos gregos. E por isso, pensamos como pensamos, porque os gregos pensaram como pensaram. E uma das coisas que nós herdamos dos gregos foi o chamado dualismo ou dicotomismo. Leandro, que palavrões são esses? Calma. Dualismo é a crença de que o ser humano pode ser dividido em dois: alma e corpo, ou corpo e espírito. Existe também o tricotomismo, que o ser humano pode ser dividido em três: corpo, alma e espírito. E chama-se também isso de dicotomismo, ou seja, o ser humano pode ser dividido, pode ter a sua natureza dividida. Então nós herdamos isso dos gregos. Eles interpretavam aquilo que é material como mal, inferior, e aquilo que é espiritual como o bem, como a essência verdadeira e algo superior. Então nós herdamos essa divisão do mundo espiritual, né? Por exemplo, o bom é espiritual, o físico é mal. O corpo não é tão importante, a alma é o mais importante. Então, tudo isso foi influenciado em nossa cultura pelo dicotomismo ou dualismo grego. E, obviamente, isso também foi para a nossa teologia. Porém, o que a Bíblia tem a dizer sobre a natureza humana? Será que a Bíblia ensina que a natureza humana é dualística? Né? Pode ser dividida em duas, ou a Bíblia apresenta um outro posicionamento? Eu quero garantir para você, e eu vou lhe mostrar nesse seminário, que a Bíblia apresenta um outro posicionamento. A Bíblia apresenta o que nós chamamos de holismo, ao invés do dualismo. Enquanto o dualismo divide a natureza em corpo e alma, ou corpo e espírito, o holismo bíblico ensina que a natureza humana é integral. A palavra holismo quer dizer integral, né? E se refere à integralidade de todos os aspectos humanos para que possa existir vida. Quando você estuda o Antigo Testamento e também o Novo Testamento, é óbvio, você percebe que os autores bíblicos ensinavam que a natureza humana era holística. Para existir vida, tem que haver a união entre o corpo, a alma, diríamos assim, e o espírito. A Bíblia ensina que corpo, alma e espírito são diferentes facetas do mesmo ser integral. É por isso que você vê, por exemplo, no Antigo Testamento, Deus se preocupando com as leis dietéticas. Por quê?
Porque não há separação entre corpo e mente e espiritualidade. Deus queria que o seu povo não utilizasse carnes imundas para que o corpo, mantendo-se num estado saudável, influenciasse melhor a mente e a espiritualidade. É por isso que no Novo Testamento, você vai para 1 Coríntios 6,19 e a Bíblia ensina que o corpo é o templo, o santuário do Espírito Santo. Enquanto que Sócrates e Platão, né, ensinava que o corpo é a prisão da alma, o Novo Testamento ensina que o corpo é o templo do Espírito Santo em 1 Coríntios 6,19. Então perceba, a visão bíblica não é dualística, ela é holística. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento há uma preocupação com o corpo. Então a visão bíblica não é grega. Para nós entendermos o holismo bíblico, é muito importante que nós tenhamos uma compreensão do que significam alguns termos-chave aqui no texto bíblico, tá bom? Então, alguns termos fundamentais precisam ser compreendidos por nós, para nós dissociarmos a nossa mente da filosofia grega e ficarmos com a filosofia hebraica ou judaico-cristã, tá bom? Quais são os termos que nós vamos avaliar ao longo desse seminário? Alma, o que a Bíblia tem a dizer sobre alma, o que a Bíblia tem a dizer sobre espírito, o que a Bíblia tem a dizer sobre corpo, o que a Bíblia tem a dizer sobre carne e o que a Bíblia tem a dizer sobre coração. Nós vamos avaliar basicamente os significados destes 5 termos. E você vai perceber o quanto isso vai ser importante para a sua compreensão da doutrina bíblica. Primeiro, vamos ver o significado de alma e espírito. O significado primário de alma aparece em Gênesis 2, verso 7. Você vai perceber que o termo alma ele tem um significado amplo nas Escrituras, porém, este significado amplo não abrange a concepção grega de alma. Repito, enquanto que para a filosofia grega o corpo é a prisão da alma, e na morte a alma liberta-se deste corpo, na Bíblia é o oposto. O corpo é o templo do Espírito Santo, é morada da terceira pessoa da Trindade, como diz 1 Coríntios 6, 19 e 20. Então, vamos aqui ver o significado primário do termo alma. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Diz o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Você percebeu? Gênesis 2,7 não ensina que nós temos uma alma. Gênesis 2,7 ensina que nós somos almas. Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, o princípio vital, e o homem se tornou uma alma vivente. Você não lê no texto bíblico Deus colocando uma alma dentro do ser humano. Você vê no texto bíblico Deus colocando dentro do ser humano o fôlego de vida, que é o princípio vital, e você vê no texto bíblico o ser humano não recebendo uma alma, mas tornando-se uma alma. No Novo Testamento você também pode perceber esse significado do termo. Por exemplo, Atos capítulo 2, verso 41. Veja que texto interessante. Atos 2,41 diz assim: Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aqui no original grego é a palavra alma. Então, quando essas pessoas foram batizadas, houve na igreja um acréscimo de 3.000 almas. Você percebeu? Alma na Bíblia significa uma pessoa viva. Não é uma entidade imaterial que sobrevive fora da matéria. Então, isso é muito importante você ter em mente. Veja, por exemplo, esse comentário aqui de um erudito católico chamado Dom Wustan Mork. Olha que comentário interessante desse erudito católico. Adão não tem alma.
ele é alma. O corpo, longe de ser dividido de seu princípio vital, é a alma visível. Que interessante, esse erudito católico reconhece esse significado bíblico do termo alma. Ele explica aqui que alma na Bíblia, que o ser humano, o corpo do ser humano é a alma na sua forma visível, né? Alma é o ser vivo. Olha esse outro comentário aqui de Konrad Bergendorf, é um teólogo e historiador luterano. Antes eu citei um católico, agora eu cito aqui um luterano. Para você ver uma coisa, cada vez mais os eruditos têm abandonado a crença na imortalidade da alma. Fique bem atento a isso e você vai ver isso aqui ao longo do seminário. Olha o que disse agora Bergendorf, esse teólogo e erudito luterano. O que Deus ajuntou, filósofos e teólogos não deveriam separar. Corpo e alma, não é? Mas esses têm sido culpados de divorciar os corpos e as almas dos homens que Deus criou como um por ocasião da criação. Olha que interessante. Bergendorf diz claramente que Deus criou alma e corpo como um só por ocasião da criação, mas filósofos e teólogos estão sendo culpados de separarem aquilo que Deus não separou, que é corpo e alma. Portanto, de acordo com a Bíblia, a união do pó da terra mais o fôlego de vida forma a alma vivente. Como disse aquele teólogo luterano, o teólogo católico, não é? O corpo é a expressão visível da alma. Na morte ocorre o inverso, né? O corpo se separa do fôlego de vida, que é o espírito ou princípio vital, e a alma morre de acordo com o texto bíblico. Na próxima lição, na nossa próxima aula, eu vou ampliar para você o significado do termo alma. Você vai ver alguns textos bíblicos muito interessantes que mostram que na Bíblia a alma pode morrer. Não perca o nosso próximo estudo. Deus te abençoe e até lá.